Devocional diário, série Evangelismo, segundo episódio. Meu irmão e minha irmã, voltamos para mais um episódio, o segundo da série sobre evangelismo, aqui no canal da Bíblia JF Offline, nesse espaço devocional diário. Estamos falando sobre o tema evangelismo e ontem, no primeiro episódio, falamos sobre dois grandes fatos bíblicos. O primeiro deles, o amor de Deus manifestado em Jesus para conosco. O amor de Deus para conosco através de Jesus. E o segundo grande fato bíblico é a volta de Jesus, a volta de Cristo. Ontem, no primeiro episódio dessa série, falamos um pouquinho sobre o amor de Deus e hoje, sem mais demoras, quero convidá-los para abrirem suas Bíblias comigo no livro de Atos, no capítulo 1, vamos ler os versos 8 ao 11, quando falaremos da segunda verdade, do segundo fato bíblico, que é Cristo voltará. Vamos ler então Atos 1, 8 ao 11. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Sobre a volta de Cristo, meu irmão e minha irmã, é fato que esse é um assunto pouquissimamente falado nos dias de hoje. Chega a ser desacreditado por muitos. Há quem acredite que a segunda volta de Jesus é uma figura, não vai acontecer efetivamente, fisicamente. Essa é uma verdade que foi anunciada por anjos enquanto Jesus voltava para os céus, após ressuscitar e concluir seu ministério terreno. É o texto que nós lemos. Essa é uma verdade também, contrariando os que desacreditam que Jesus em breve retornará. Esta é uma verdade bíblica, um fato bíblico que também foi anunciado pelo apóstolo Paulo em diferentes ocasiões para várias igrejas. O texto de 1 Coríntios, Paulo falando à igreja de Corinto, no capítulo 15, nos versos 51 e 52, ele diz: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo falando que num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, quando ela soar, os mortos que morreram com Cristo vão ressuscitar incorruptíveis e nós, se tivermos o privilégio de atravessarmos, experimentarmos, estarmos vivos no momento dessa volta de Jesus, no arrebatamento, é disso que estamos falando, nós seremos transformados. Paulo fala também à igreja de Tessalonicenses, no capítulo 4, do 13 ao 18, que ele diz que não quer que a gente seja ignorante acerca dos que dormem no Senhor, para que a gente não se entristeça como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, olha aí, a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Veja, seremos arrebatados. Paulo fala aos Coríntios, fala aos Tessalonicenses e de novo aos Tessalonicenses, mas dessa vez no capítulo 5, nos versos 1 a 11. Vale a pena a gente ler esses grandes textos para basear
para justificar, para apontar que a Bíblia menciona o arrebatamento, a volta de Cristo. 1 Tessalonicenses 5, do 1 a 11 diz: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, Paulo está falando que para nós não é uma surpresa, porque estamos esperando ele. O dia do Senhor vem como um ladrão, a volta de Jesus, o arrebatamento, vem como um ladrão para aquele que está fora. É uma surpresa, aquele que refuta essa verdade, ou que não a conhece ainda. Continuando o texto, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo o capacete a esperança da salvação, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, quer vigiemos, vivamos juntamente com Ele. Por isso exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Paulo falando a Tessalonicenses para a gente se exortar uns aos outros com essas verdades, que Jesus voltará, que a gente precisa vigiar, precisamos estar atentos. Nós não estamos dormindo nas trevas, mas vivos, acordados na luz. E pela forma, queridos, que como eu e você, ou como a maioria das pessoas, são apegados a essa existência, talvez o maior vício, o maior problema, que faz com que a gente perca essa perspectiva, essa expectativa, essa consciência, é o fato de que nós amamos por demais as coisas dessa terra. Talvez também porque a gente entenda pouco desse assunto, e daí a distração, a discordância e até a incredulidade de alguns. Um determinado professor de teologia falou que a volta de Cristo deveria funcionar para um cristão como a descoberta de uma gravidez por uma família, por uma mulher, por um marido. Um evento futuro que provoca profundas alterações no meu presente, no meu hoje. Ou seja, pensa quando você recebeu a notícia que viria um filhinho para tua casa, um bebezinho, seja você uma mamãe ou um papai. Você não via nada, não tinha nenhum indício, a não ser os sinais ali do corpo da mulher. Mas você não viu ainda essa criança, você não escutou, não sabe qual a cor da pele, a cor dos olhos, o formato do rosto. Mas você já toma uma decisão hoje de mudar a sua vida esperando esse evento futuro. Você faz um enxoval, você aumenta o quarto, você adia uma viagem, você procura um emprego melhor, você muda planos em função de algo que você não vê, mas sabe que vai acontecer. O arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, deveria funcionar assim também para os cristãos. Eu não estou vendo ainda, tem sinais. E quantos sinais, diga-se de passagem. Mas essas coisas devem provocar uma profunda alteração no meu modo de viver, no meu comportamento, na minha prioridade. Paulo fala em 1 Coríntios 15, 19 que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A Bíblia ainda diz que o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. E eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, o que é que nesse mundo tecnológico, de satélites, de internet, os olhos não viram? Ou os ouvidos não ouviram? Ou não se sentiu, não se tocou, não se percebeu? Então é algo muito maior que não diz respeito às coisas dessa terra, que Deus tem preparado para nós. O fato é que Jesus em breve voltará. E essa é a segunda afirmação bíblica, o segundo fato bíblico que eu destaco para você nesse segundo episódio da série sobre evangelismo. O primeiro falamos sobre o amor de Deus e nesse aqui estamos falando sobre a volta de Jesus.
O dia e a hora ninguém sabe, nem o próprio Filho Jesus. Esse segredo é guardado com Deus, mas há sinais de sua vinda que se mostram cada vez mais. Ou você não consegue perceber o que acontece no clima, no planeta, entre as nações, as doenças, as guerras, a miséria, as pestes, a degradação da moral, a incredulidade, o esfriamento na fé, a apostasia. E esse acontecimento, meu irmão, minha irmã, a volta de Cristo faz parte de uma sucessão de eventos mega, super importantes, boa parte deles narrados no livro do Apocalipse, e que faz parte dos últimos acontecimentos da história que estão por vir ainda. O fim dos tempos, e que são os objetos, na verdade, de estudo da escatologia, matéria que precisamos conhecer mais. Fica aí a dica, meu irmão e minha irmã. Essa sucessão de eventos dá conta do arrebatamento, os cristãos desaparecem de repente, os mortos em Cristo ressuscitam. Há algumas variações dessa sequência de acordo com a abordagem e o entendimento de uma ou outra visão, doutrina de igreja, mas entende-se que nesse contexto haverá um período de 7 anos, com culto nos céus de todos os tempos e criaturas celestiais. Na terra haverá a grande tribulação, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de perseguição, a época em que vai haver o sinal na mão e na testa para tudo, o surgimento do anticristo. Alguns acreditam que a igreja passa pela tribulação, outros acham que não. E eu não entro nesse mérito aqui contigo, mas eu quero falar da cadeia dos acontecimentos. Também fala da conta da segunda vinda visível de Jesus, glorioso, com todo o exército celestial, todo olho verá, para que aquilo que é chamado a grande batalha de Jesus contra o diabo e o anticristo, o famoso Armagedon. Depois essa sequência de eventos também dá conta das bodas do Cordeiro, Jesus e a noiva, a igreja celebrando, festejando. Depois o milênio, um período de 1000 anos onde a igreja reina com Cristo sobre a terra. Finalmente o grande julgamento ou juízo final, onde a morte, o diabo, o Hades são lançados no lago de fogo para sempre. E naquele texto que a Bíblia diz que todo aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo junto com a morte, o diabo e o Hades. E finalmente, a eternidade é inaugurada, a cidade celestial, a eternidade com Jesus, o reino que jamais terá fim, com Deus, o Espírito Santo e os homens e mulheres de Deus de todos os tempos. O fato é que há 2 destinos, céu ou inferno. E a pergunta que eu poderia fazer no final desse segundo episódio, dessa série sobre evangelismo aqui do canal da Bíblia JFA Offline, é: onde passaremos a nossa eternidade? Com isso, concluímos nesse segundo episódio essa rápida abordagem sobre 2 grandes fatos bíblicos. O primeiro, o amor de Deus. Se você perdeu no primeiro episódio, volte lá. E no episódio de hoje, o segundo episódio da série, a volta de Cristo. Te vejo no próximo episódio, na sequência dessa série sobre evangelismo. Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo.